Nesse vídeo você vai ver o que é transtorno dissociativo de identidade, sintomas do transtorno dissociativo de identidade, qual a diferença entre ele e a esquizofrenia, como a dissociação altera a forma como a pessoa experimenta a vida, que papéis as diferentes personalidades fazem, quem tem transtorno dissociativo de identidade, como é o diagnóstico, pessoas famosas com o transtorno, quão comum ou raro é esse transtorno e qual o plano de tratamento para ele. Então, o transtorno dissociativo de identidade, anteriormente conhecido como distúrbio de personalidade múltipla ou transtorno de múltiplas personalidades, é uma condição psicológica complexa que é provavelmente causada por muitos fatores, incluindo trauma grave durante a primeira infância, como abuso físico, sexual ou emocional geralmente extremo e repetitivo. O que é o transtorno dissociativo de identidade? A maioria de nós já experimentou dissociação leve, que é como sonhar acordado ou se perder no momento enquanto fazia alguma coisa. No entanto, o transtorno dissociativo de identidade é uma forma grave de dissociação, um processo mental que produz uma falta de conexão de uma pessoa em relação a pensamentos, memórias, sentimentos, ações ou senso de identidade. O aspecto dissociativo é visto como um mecanismo de enfrentamento. A pessoa literalmente dissocia-se de uma situação ou experiência que é muito violenta, traumática ou dolorosa para assimilar com a sua mente consciente. O transtorno de múltiplas personalidades realmente existe? Você pode se perguntar se o transtorno dissociativo de identidade é real. Afinal de contas, a compreensão do desenvolvimento de múltiplas personalidades é difícil, mesmo para especialistas altamente treinados. O diagnóstico em si permanece controverso entre profissionais de saúde mental, com alguns especialistas acreditando que ele é realmente um fenômeno de desdobramento de um outro problema psiquiátrico, como o transtorno de personalidade borderline, ou o produto de profundas dificuldades em lidar com tensões relacionadas com a forma como as pessoas formam relações emocionais com as outras. Outros tipos de transtornos dissociativos definidos no DSM-5, o principal manual psiquiátrico usado para classificar as doenças mentais, inclui amnésia dissociativa, com fuga dissociativa, que agora está sendo considerada como um subtipo da amnésia dissociativa, em vez de seu próprio diagnóstico, e transtorno de despersonalização e desrealização. Quais são os sintomas do transtorno dissociativo de identidade? O transtorno dissociativo de identidade é caracterizado pela presença de duas ou mais identidades distintas ou cisão de estados de personalidade que continuamente têm poder sobre o comportamento da pessoa. Com o transtorno dissociativo, há também uma incapacidade de recordar informações pessoais que é muito séria para ser explicada como um mero esquecimento. Há também variações de memória altamente distintas que flutuam com uma dupla personalidade da pessoa. Os alter egos ou identidades diferentes têm a sua própria idade, sexo ou raça. Cada um tem suas próprias posturas, gestos e maneira distinta de falar. Às vezes são pessoas imaginárias, às vezes são animais. À medida que cada personalidade se revela e controla o comportamento e os pensamentos dos indivíduos, ocorre a chamada comutação. A comutação pode demorar alguns segundos a minutos ou dias. Quando sob hipnose, diferentes alter egos ou identidades da pessoa podem ser muito sensíveis aos pedidos do terapeuta ou do hipnotizador. Junto com a dissociação e múltiplas personalidades, pessoas com transtornos dissociativos podem experimentar uma série de outros problemas psicológicos, incluindo os seguintes sintomas: depressão, mudança de humor, tendências suicidas, distúrbios do sono, como insônia, terrores noturnos e sonambulismo, ansiedade, ataques de pânico e fobias, flashbacks, reações a estímulos ou gatilhos, abuso de álcool e de drogas, compulsões e rituais, sintomas aparentemente psicóticos, incluindo alucinações auditivas e visuais, e distúrbios alimentares. Outros sintomas podem incluir dor de cabeça, amnésia, transes e experiências fora do corpo. Algumas pessoas com transtornos dissociativos têm uma tendência para autoperseguição, autossabotagem
e mesmo a violência, tanto auto-infligida quanto dirigida para o exterior. Como um exemplo, alguém com esse transtorno pode encontrar-se fazendo coisas que normalmente não faria, como dirigir em alta velocidade, condução imprudente ou roubar dinheiro do seu chefe ou do amigo, mas eles sentem que estão sendo obrigados a fazer. Alguns descrevem esse sentimento como sendo um passageiro em seu corpo em vez de um motorista. Em outras palavras, eles realmente acreditam que não têm escolha. Qual a diferença entre transtorno dissociativo de identidade e esquizofrenia? Esquizofrenia e transtorno dissociativo de identidade são muitas vezes confundidos, mas são muito diferentes. A esquizofrenia é uma grave doença mental que envolve psicose crônica ou recorrente, caracterizada principalmente por ouvir ou ver coisas que não são reais, as alucinações, e pensar ou acreditar em coisas sem base na realidade, os delírios. Contrariamente ao equívoco popular, as pessoas com esquizofrenia não têm múltiplas personalidades. Delírios são o sintoma psicótico mais comum na esquizofrenia. Alucinações, particularmente ouvir vozes, são visíveis em cerca de metade a 3/4 de pessoas com a doença. O suicídio é um risco na esquizofrenia e no transtorno dissociativo, embora os pacientes com múltiplas personalidades tenham um histórico de tentativas de suicídio mais frequentemente do que outros pacientes psiquiátricos. Como a dissociação altera a forma como uma pessoa experimenta a vida? Existem várias maneiras pelas quais os processos psicológicos do transtorno dissociativo alteram a forma como uma pessoa experimenta a vida, incluindo despersonalização, a sensação de estar separado do corpo, muitas vezes referida como uma experiência fora do corpo, desrealização, o sentimento de que o mundo não é real, amnésia, a incapacidade de recordar informações pessoais significativas que é tão extensa que não pode ser responsabilizada pelo esquecimento normal. Também podem haver microamnésias, onde a discussão que está ocorrendo não é lembrada, ou o conteúdo de uma conversa significativa é esquecido de um segundo para o outro. Confusão de identidade ou alteração de identidade. Ambas envolvem uma sensação de confusão sobre quem a pessoa é. Um exemplo de confusão de identidade é quando uma pessoa tem problemas para definir as coisas que lhe interessam na vida, ou seus pontos de vista políticos, ou religiosos, ou sociais, ou sua orientação sexual, ou suas ambições profissionais. Além dessas alterações aparentes, a pessoa pode apresentar distorções no tempo, lugar e situação. É agora reconhecido que esses estados dissociados não são personalidades totalmente maduras, mas eles representam uma sensação desconexa de identidade. Com a amnésia tipicamente associada com o transtorno dissociativo de identidade, diferentes estados de identidade lembram diferentes aspectos da informação autobiográfica. Geralmente, há uma personalidade hospedeira dentro do indivíduo que se identifica com o nome real da pessoa. Ironicamente, a personalidade hospedeira é geralmente inconsciente na presença de outras personalidades. Que papéis as diferentes personalidades desempenham? As personalidades distintas podem servir diversos papéis em ajudar o indivíduo a lidar com dilemas da vida. Por exemplo, há uma média de 2 a 4 personalidades presentes quando o paciente é diagnosticado inicialmente. Depois, há uma média de 13 a 15 personalidades que podem tornar-se conhecidas ao longo do tratamento. Embora incomum, tem havido casos de transtorno dissociativo de identidade com mais de 100 personalidades. Gatilhos ambientais ou eventos de vida causam uma mudança súbita de um alter ego ou personalidade para outra. Quem tem transtorno dissociativo de identidade? Embora as causas do transtorno ainda sejam vagas, as pesquisas indicam que provavelmente é uma resposta psicológica às tensões interpessoais e ambientais, particularmente durante os primeiros anos da infância, quando negligência emocional ou abuso podem interferir com o desenvolvimento da personalidade. Dissociação também pode acontecer quando houve negligência persistente ou abuso emocional, mesmo quando não houve abuso físico ou sexual evidente. Os resultados mostram que em famílias onde os pais são assustadores e imprevisíveis, as crianças podem tornar-se dissociativas.
Como o transtorno dissociativo de identidade é diagnosticado? Fazer o diagnóstico desse transtorno leva tempo. Estima-se que os indivíduos com transtorno passem 7 anos no sistema de saúde mental antes do diagnóstico preciso. Isso é comum porque a lista de sintomas de um transtorno dissociativo é muito semelhante à de muitos outros diagnósticos. Na verdade, muitas pessoas que têm transtornos dissociativos também têm coexistindo diagnósticos de borderline ou outros transtornos de personalidade, depressão e ansiedade. O DSM-5 oferece os seguintes critérios para o diagnóstico de transtorno dissociativo de identidade. 1. 2 ou mais identidades distintas ou estados de personalidade estão presentes, cada um com seu próprio padrão relativamente persistente de percepção, relacionamento e pensamento acerca do ambiente e de si. 2. A amnésia deve ocorrer, definida como lacunas na lembrança de eventos diários, informações pessoais importantes e ou eventos traumáticos. 3. A pessoa deve ser afligida pela doença ou ter dificuldade para viver em uma ou mais áreas importantes da vida por causa da doença. 4. A perturbação não faz parte das práticas culturais ou religiosas normais. 5. Os sintomas não podem ser devidos aos efeitos fisiológicos diretos de uma substância, tal como desmaios ou comportamento caótico durante a intoxicação alcoólica ou de uma condição médica geral, tal como crises parciais complexas. Existem pessoas famosas com um transtorno dissociativo de identidade. Um exemplo é o jogador da NFL aposentado, o Herschel Walker, que diz que lutou com um transtorno dissociativo há anos, mas só foi tratado durante os últimos 8 anos. Ele publicou recentemente um livro sobre as suas lutas com o transtorno dissociativo, juntamente com suas tentativas de suicídio. Walker fala sobre uma sensação de desconexão da infância. Para lidar, ele desenvolveu uma personalidade difícil, que não sente a solidão, que era destemida e queria jogar para fora a raiva que sempre suprimia. Esse alter ego poderia suportar o abuso que sentia. Outra personalidade veio para ajudá-lo na ascensão à fama nacional. Hoje, Walker percebe que essas personalidades alternativas são parte do transtorno dissociativo de identidade, diagnóstico que ele recebeu na idade adulta. Quão comum é o transtorno dissociativo de identidade? As estatísticas mostram que a taxa de transtorno dissociativo de identidade é de 0,01% a 1% da população geral. Considerando-se a dissociação de forma mais ampla, mais de 1/3 das pessoas dizem que sentem como se estivessem se vendo em um filme, por vezes, isso é, possivelmente experimentando o fenômeno de dissociação. E 7% da população pode ter alguma forma de um transtorno dissociativo não diagnosticado. Qual é o plano de tratamento para o transtorno? Enquanto não há nenhuma cura para o transtorno dissociativo de identidade, o tratamento a longo prazo pode ser útil se o paciente fica comprometido. O tratamento eficaz pode incluir a psicoterapia e terapias farmacológicas e também hipnoterapia e até arte-terapia. Não há estabelecidos remédios específicos para tratamento de transtorno dissociativo de identidade. O tratamento de doenças concomitantes, como a depressão ou vício em substâncias, é fundamental para a melhoria geral. Uma vez que os sintomas de transtornos dissociativos muitas vezes ocorrem com outros distúrbios, tais como ansiedade e depressão, os medicamentos para tratar os problemas concomitantes, caso estejam presentes, são por vezes usados em adição à psicoterapia.